meus irmãos, o que será que isso tem a dizer para nós? Nós estamos acomodados? Nós estamos contentes frequentando reuniões? Nós estamos satisfeitos com o que o Senhor nos tem dado até aqui? Ou será que quanto mais Ele nos dá, por um lado, mais insatisfeitos nós ficamos? Não é esse um dos paradoxos da vida cristã? Não é assim com você? Quanto mais Ele se der a você, mais você vai ficar anelante por Ele, ou seja, insatisfeito. Lembra o que Agostinho disse no seu livrinho Confissões? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Satisfeitos, mas insatisfeitos. Então, mova agora o teu barco para águas mais profundas. Que lindo, meus irmãos. Porque Pedro teria que fazer isso, não é? Se ele dissesse, Senhor, por quê? Não precisa pagar esse aluguel, não. Esse barco aqui é tanto meu quanto teu. Vamos voltar para a praia, já pesquei demais, já lavei minhas redes, não é? Então ele teria que tomar uma decisão. Você vê, irmão? Que o Senhor nos ajude, pelo Espírito Santo, a tirarmos a palavra automático da história da nossa vida cristã, porque não tem nada automático na vida cristã. Automático foi só a regeneração. Nada mais é automático. Tudo mais é uma interação entre o nosso gracioso Senhor e nós. Então, mova o teu barco para águas mais profundas. O Senhor fala no nosso coração sobre o que isso significa hoje, em nossa vida e em nossa história. Mais um passo, verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, está vendo essa palavra? Epistates. Significa comandante ou mestre, alguém que tem direito de dar ordens. Olha, muito bom que Pedro conhecesse o Senhor assim. Já falamos, ele já teve aquele primeiro encontro, ele já teve aquele segundo encontro, não é? Dos que são narrados, esse aqui é o terceiro. Podem ter havido vários outros. Então ele não podia chamar o Senhor de outra coisa. O Senhor para ele não é alguém comum. Então ele usa esse título, o mestre, né? Epistates, comandante, chefe, mestre. Mas veja então, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, rema, lançarei as redes. Mais um verso muito maravilhoso. Embora, aqui nós precisamos ir com cuidado, não quero, nem posso ser dogmático aqui, porque algumas versões vão traduzir esse intercâmbio aí da seguinte forma. O Senhor mandou Pedro que lançasse redes no mar, certo? Plural. Mas, no verso 4, segundo inclusive várias traduções, várias versões, a palavra rede aqui, o verso 5, perdão, ela é singular. Sobre a tua palavra lançarei a rede, e não as redes. Com a ideia então que Pedro aqui prestou uma obediência desconfiada, uma meia obediência, não é? Mas a palavra no original grego é a mesma, para um ponto e para outro. Então nós não podemos ser dogmáticos aqui, mas nós não podemos também entrar em contenda com grandes eruditos que entenderam que essas duas palavras são diferentes nos dois contextos. Então fique com isso apenas como uma observação para você, certo? Porque o importante aqui não é exatamente isso. O importante é que realmente, aí o relato é claro, Pedro não estava disposto a fazer isso com confiança. Por quê? Porque para ele, irmãos, a leitura é muito simples. Esse mestre, esse comandante, esse que tem direito de dar ordens, ele é o que é, porque ele é alguém autorizado por Deus, né? É até onde Pedro compreende. Ele não é uma pessoa comum na visão de Pedro, mas ele não é um pescador. Ele é um rabino, um rabi. O maior deles, assim entendemos, na visão de Pedro, né? Mas ele não é pescador. E Pedro é pescador. Há um poema de um poeta brasileiro muito interessante que procura pôr em cântico essa experiência aqui. E ele fala assim, mais ou menos: filho de pescador eu nasci e assim me criei.
Conheço o mar há tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo o que peguei. E agora vens me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Compreende? Como era a mentalidade de Pedro? Ele era o pescador profissional, nosso Senhor não é pescador. Então agora tu vens me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Mas sabe como ele continua? É uma bonita poesia. Ele diz, o que fizeste das minhas certezas, do que eu pensava ser. Agora vejo que eu não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser, que é santo. Muito precioso. Porque ao mesmo tempo que ele diz retira-te, nós sabemos que ele está dizendo deixe seu endereço comigo. Porque para onde o Senhor for, eu tenho que ir. Ele está tão atraído, ele está tão conquistado, por um lado, mas por outro lado, ele se vê tão indigno, tão dividido. Não é? Retira-te de mim, porque eu sou, irmãos. Ele não diz eu pequei, não, se referindo a um ato, não. Ele diz eu sou um pecador. Então, Pedro lança a rede com esse coração dividido, né? O relato é muito claro quanto a isso. Então, versos 6 e 7 vai dizer assim: isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Ou também, segundo alguns, a rede, a única que lançaram. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. A ideia é, começaram a afundar. Aqui eu queria extrair mais um princípio, irmãos. Que o Senhor nos ajude a nos vermos na sua luz. O Senhor faz um movimento, preste atenção, abaixo da superfície. Certo? Quando aquela rede foi lançada, o Criador de todas as coisas, ele deu ordem a um cardume específico que enchesse essa rede. Ou não foi isso que ele fez? Você acha que Pedro, então, dessa vez acertou? Não é? Ele não está jogando tarrafa, não. Ele está lançando redes. Não é? Então, esse cardume foi ordenado pelo Criador e sustentador de todas as coisas que enchesse aquela rede. Porque ele é o Senhor dos senhores. E quando aquele cardume enche aquela rede, o barco começa quase a afundar. Repetindo, o Senhor fez um movimento soberano abaixo da superfície. Vamos perguntar para nós. O Senhor tem feito movimentos soberanos abaixo da superfície na sua vida, onde ninguém vê, talvez nem seu cônjuge está vendo. Porque nem nosso cônjuge pode ver todas as coisas, não é? O Senhor tem feito movimentos soberanos abaixo da superfície, em sua vida. E se Ele está fazendo, qual é o objetivo? O objetivo está aí logo no verso seguinte. É que cada um de nós chegue a uma mais profunda convicção da fragilidade, da pequenez, da pecaminosidade do que nós somos por natureza. De nossa fragilidade, de nossa pequenez, de nossa nulidade, de nosso vazio sem Ele. Sabe, meus irmãos, nós cristãos somos seres interessantes. Parece que quando nós recebemos o Senhor, nós achamos que pela vinda graciosa da habitação do Espírito Santo em nós, o Senhor de um momento para outro nos constituiu joias preciosas na sua mão. E aí você vê músicas de todos os lados aí nesse mundo gospel, cantando mais ou menos nessa ideia. Mas nós deixamos de ver que, embora esse ato salvífico, maravilhoso e único do nosso Senhor,
E essa dádiva única e preciosa do bendito dom de Deus, Espírito Santo, para vir morar em nós, não ser um visitante, mas ser espírito de habitação em nós, ele tem um propósito, os dois atos. Como Andrew Murray diz, o ato salvífico na cruz e o ato de derramar o Espírito Santo têm o mesmo nível diante de Deus. Não estão assim. O Calvário é um ato mais elevado, o Espírito Santo é um segundo ato. Mas eles têm o mesmo valor diante de Deus. Porque sem o dom do Espírito Santo, a obra da cruz, quanto a nós, seria incompleta. Certo? Pense sobre isso. Mas quando o Senhor fez esses dois atos maravilhosos, a cruz e o Pentecostes, a salvação e a habitação do Espírito, a regeneração e essa habitação do Espírito Santo, ele fez com qual propósito? Preparar, adequar